Um centro de compras tem 3 andares e, do total de restaurantes que possui, 3 quartos ficam no terceiro andar. No segundo andar ficam 3 restaurantes e no primeiro andar fica um quinto do total de restaurantes. Então, o número de restaurantes desse centro que ficam no primeiro andar é. Muito bem, queridos. Então, nós temos o seguinte: um centro de compras tem 3 andares. Então, nós vamos ter o primeiro andar, o segundo andar e também o terceiro andar. Então, em relação ao total, ele vai falar o seguinte, né? Então, em relação a esse total, que eu não sei, que eu vou chamar de x, temos que 3 quartos ficam no terceiro andar. Então, no terceiro andar nós temos 3 quartos de x. No segundo andar nós temos 3 restaurantes. No segundo temos 3. E no primeiro nós temos 1/5 do total de restaurantes. Então, é 1/5 de x. Ele quer saber o número de restaurantes que ficam no primeiro andar. Então, ele quer saber quanto é 1/5 de x. Muito bem, como tudo aqui somado, né, fecha o total que é x, eu posso fazer 1/5 de x mais 3 mais 3 quartos de x, isso é igual a x. Então, nesse caso, nós deixamos tudo com o mesmo denominador, que nesse caso é o MMC, né, entre 5 e 4. Então, calculando o MMC entre 5 e 4, começamos por 2, 5 não dá, repete. 4 por 2, 2. Por 2 temos 1. Agora, somente por 5, 1 e 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Se você soubesse, né, que 5 e 4 são primos entre si, multiplica, né, 5 vezes 4, 20. E agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5, 4, vezes 1x, 4x, sinal de mais. 20 dividido aqui embaixo do 3, nós temos 1, né? 20 dividido por 1, 20 vezes 3, 60, sinal de mais. 20 dividido por 4, 5, vezes 3x, 15x. Depois nós temos 20 dividido por 1, 20 vezes x, 20x. Então, nós temos 20 dos dois lados, cancela, cancela. E temos o seguinte: 20x mais 15x, 19x, mais 60 é igual a 20x. 19x está somando, passa subtraindo. Então, teremos 20x menos 19x. E aqui ficou sozinho 60, né? 20x menos 19x é igual a 60. Então, x é igual a 60. Muito bem, ele quer saber os que ficam no primeiro andar. No primeiro andar nós temos 1/5 de x. Então, é 1/5 vezes o x, que é 60. Então, nós vamos fazer 1 vezes 60, 60. 60 dividido por 5, nós temos 12. Então, a resposta da questão, 12, alternativa, portanto, A, de aprovação. Uma empresa produz certo tipo de produto em 2 fábricas. Cada fábrica produz as peças em um mesmo tipo de máquina, de maneira que uma delas dispõe de 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia e a outra dispõe de 15 máquinas que funcionam 14 horas por dia. Então, em uma fábrica nós temos 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia e a outra dispõe de 15 máquinas que funcionam 14 horas por dia. Uma das fábricas produz 2.346 peças por dia a mais do que a outra. Ele quer saber o número de peças produzidas por hora por cada máquina. Ele está compreendido entre. Então vamos pensar um pouco, queridos.
Então, uma das fábricas produz 2.346 peças por dia a mais do que a outra. Então, nós temos o seguinte: como a fábrica que tem mais máquinas trabalha também mais horas por dia, então é nessa fábrica que nós vamos ter a maior quantidade de peças sendo produzidas diariamente, né? Então, nesse caso, se na fábrica anterior que eu tenho aqui 9 máquinas 12 horas por dia, nós vamos ter X peças produzidas por dia. Então, nessa outra que tem mais máquinas trabalhando numa maior jornada, nós temos, né, X mais 2.346 peças por dia. Concorda comigo? Então, vamos descobrir, né, qual é esse número X. Em seguida, a gente responde o que ele está solicitando. Então, nós temos o seguinte: aumentando o número de máquinas, né, analisando as grandezas aqui em relação à grandeza que tem o X, aumentando o número de máquinas, nós vamos produzir mais peças por dia, né? Então, se esse aumenta, esse aqui também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Colocamos um D. De 12 horas por dia, nós temos 14 horas por dia. Aumentando a jornada, nós vamos produzir mais peças por dia, obviamente. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. É claro que aqui a gente mantém, né, a grandeza onde tem o X. Nós deixamos aqui um D, considerando que não alteramos a razão. Então, continua, X está para X mais 2.346. Assim como nós vamos ter, aqui não vamos alterar a ordem da razão, né? Então, vamos ter 9 sobre 15 vezes, aqui também não vamos alterar, porque é diretamente proporcional, né? 12 sobre 14. Vamos simplificar aqui antes de mais nada, nós podemos fazer isso. Eu vou dividir tudo aqui, o 9 e o 15, eu posso dividir tudo por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. E posso simplificar também o 12 e o 14, né? 12 dá para dividir por 2 dá 6, 14 dividido por 2 dá 7. Então, nós temos aqui x sobre x mais 2.346 é igual a 3 vezes 6, 18, 5 vezes 7, 35. Muito bem, então vamos multiplicando cruzado, temos 18 que multiplica x mais 2.346, que é igual a 35 vezes x, que é 35x. Fazendo a distributiva, nós temos o seguinte, né? 18 que multiplica aqui x, 18x mais 18 que multiplica 2.346, nós vamos ter 42.228, que é igual a 35x. Então, continuando, né, nós vamos ter o 18x, como está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, né? Então, eu terei 35x menos 18x, podemos deixar à esquerda, 35x menos 18x, que é igual a 42.228. 35x, turma, menos 18x, nós temos 17x, que é igual a 42.228. Então, esse 17, como ele está multiplicando, né, ele vai passar dividindo, né? Vou até fazer aqui no outro passo. Então, x, 42.228, dividido por 17. Então, vamos efetuar aqui as contas. 42.228 dividido por 17. Quantas vezes nós temos que o 17 ele cabe em 42? Duas vezes, né? 2 vezes 17. Nós temos 34. 42 menos 34, temos 8. Baixamos o 2. Quantas vezes o 17 cabe no 82? 4 vezes, né? 4 vezes 17, nós temos 40 com 28.
68, 82 menos 68, nós vamos ter 14. Abaixamos o 2. Abaixou de vida? Quantas vezes o 17 cabe em 142? 8 vezes 8 vezes 17, nós temos 136. Diminuindo, nós temos 6. Falta ainda aquele 8 para baixar, né? Baixou de vida. Quantas vezes aqui o 17 cabe no 68? Até já fizemos, né? Deu 4. 4 vezes 17, 68, o resto 0. Então deu 2.484. 2.484. Muito bem, queridos. Finalmente, ele quer saber o número de peças produzidas por hora por cada máquina está compreendido por. Então, nós temos que o X é a quantidade de peças por dia. Então, o nosso X é 2.484 peças por dia para 9 máquinas trabalhando a 12 horas por dia. Então, para saber quantas peças são produzidas por hora, eu poderia pegar 2.484 e dividir por 12, que essa é a nossa jornada, né? 12 horas por dia. E como ele quer também por máquina, ao final eu tenho que dividir também por 9, né? Que é o número de máquinas. Então, é claro, é mais fácil já a gente dividir de uma vez 2.484 por 12 vezes 9, porque ali nós vamos ter o total de horas por dia, contando todas as máquinas, né? Então, 9 vezes 12, nós temos 90 com 18, 108. Então, é só a gente dividir por 108. Então, fazendo essa divisão, nós temos 2.484 por 108. Aqui pegamos 248, 2 vezes 108 dá 216, o resto é 32, abaixamos o 4, agora nós temos 3 vezes 108, dá 324, o resto é 0. Então nós vamos ter 23, né, peças sendo produzidas por hora, por cada máquina, né? Então, peças produzidas por hora por cada máquina. Então, 23 é o número compreendido entre 23 está entre 20 e 25. Resposta alternativa E de exata. André, Beatriz e Carlos fizeram 4 provas no primeiro semestre do ano. As médias aritméticas das notas das 3 primeiras provas, M3, que fizeram, e as notas da quarta prova, P4, estão registradas na tabela. Ordenando as médias aritméticas das 4 provas que essas pessoas fizeram, da menor para a maior, tem-se. Muito bem, a questão envolvendo média aritmética, vamos relembrar. Nós sabemos que a média que eu indico com x e uma barra é igual à soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Então, eles fizeram 4 provas. Então, para calcular a média, nós temos que somar as 4 provas e dividir pelo número de medidas. Como são 4 provas, nós vamos ter que dividir por 4, né? Muito bem, queridos. Para a gente fazer a ordenação das médias de cada pessoa, então vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Então, inicialmente, para André, a média de André, que eu vou chamar de A como uma barra, nós vamos fazer a soma das medidas, dividir pelo número de medidas. Em todos os casos, são 4 notas que eu vou somar, né? Então, nós vamos dividir por 4. Então, nós temos para André, depois nós temos Beatriz, e que eu vou indicar com B e uma barra, e nós vamos ter também Carlos. Vou indicar com C e uma barra. Então é o seguinte, queridos. Então, fazendo a soma das medidas para o André, como a média de 3 provas nós temos 7,
Ora, se a média aqui é 7, substituindo, nós temos 7 é igual à soma das 3 notas, né? Porque são 3 provas, né? Então, 3 notas. Então, multiplicando cruzado, essa soma resultará em 3 vezes 7, que é 21. Então, a média das 3 provas é 7, mas eu preciso da soma das medidas, né? Dividido pelo número de medidas. Então, contando das 3 provas 3 vezes 7, eu tenho uma soma de 21. Agora só falta a nota da quarta e última prova, que nós temos ali direto, que é 9, né? Nós temos que somar 9. Muito bem, então, fazendo as contas, nós temos 21 mais 9, temos 30. 30 dividido por 4, nós temos metade de 30, 15, metade de 15, 7,5. Então, 7,5. Então, acho que você já entendeu, né? Para a Beatriz, nós temos 8,3, a média das 3 provas. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter a soma das notas daquelas 3 provas, né? Então, fazendo 8,3 vezes 3, nós temos 9, 3 vezes 8, 24, uma casa, 24,9. Então, nós temos 24,9, isso mais a quarta prova, temos 5,5. 24,9 mais 5,5, nós temos 30,4. Dividido por 4, nós vamos encontrar 7,6. Para Carlos, agora nós temos o seguinte. Nós temos a média das 3 provas 6,5. Então, nós teremos aqui uma soma total de notas, né? 6,5 vezes 3, 15 vai 1, 18, 19, uma casa decimal, 19,5. Isso mais da quarta prova temos 9,5. Somando tudo, nós temos meio com meio, vai para 20, com 9, 29. Então, 29 dividido por 4, nós vamos encontrar 7,25. Então, nós vamos ter o seguinte, ordenando as médias da menor para a maior, quem é a menor? A menor é a de Carlos, né? Carlos. Depois, a intermediária, nós temos aqui André, que é 7,5. Carlos, André. E por último, nós temos da Beatriz e Beatriz. Carlos, André e Beatriz, alternativa, portanto, D de dedicação. Um polígono de 6 lados e área 54 centímetros quadrados foi dividido em 3 regiões retangulares R1, R2 e R3, conforme mostra a figura a seguir. Nós temos que o polígono em questão ele foi dividido em 3 regiões retangulares, R1, R2 e R3. Então, se eu somar as 3 áreas, né, de R1, R2 e R3, nós temos que isso fecha 54 centímetros quadrados. Vou colocar apenas 54. Muito bem, ele disse que a área da região R1 excede a área da região R3 em 6 centímetros quadrados. Então, R1 é a área de R3 mais 6. Ele quer saber o perímetro de R1. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, né? Então, nesse caso do retângulo R1, eu vou chamar esse lado aqui de x. Então, aqui também será x, né? E se esse lado aqui de baixo da base é y, lá em cima é congruente, também será y. Então, ao final, vamos descobrir quanto é o valor de x e de y. Lembrando, né, que GR1 é a multiplicação dos dois lados, que é a área. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. A área de um retângulo, lembre-se, é só a gente multiplicar os dois lados. Então, muito bem, turma. Vamos pensar um pouco. Nós sabemos que a área de R2 é 12, né? Se R2 é igual a 12, eu posso passar subtraindo aqui, né? 54
menos 12, nós vamos ter 42. Então, se eu somar R1 mais R3, 12 está somando, passa aqui subtraindo, né? 54 menos 12, nós temos 42. Como nós temos que R1 é igual a R3 mais 6, eu posso substituir, né? E deixar tudo em função de R3. Como R1 é R3 mais 6, substituindo no lugar de R1, R3 mais 6, copiamos o resto, né? Mais R3 igual a 42. Então aqui nós temos 2 vezes R3, que é igual a 6 está somando, passa subtraindo. 42 menos 6 é 36. Então, R3, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fazendo, né, turma, 36 dividido por 2, nós temos 18. Como R3 é igual a 18, substituindo, nós temos que o R1 é 18 mais 6, que é igual a 24. Então, a área de R1 é 24 centímetros quadrados. Ora, quem é R1 em relação a x e y? Como R1 é a área, para achar a área do retângulo, multiplicamos base vezes altura, né? Então, y vezes x ou xy, isso resulta em 24. E nós temos também o seguinte: se tudo aqui fecha 9, essa medida aqui, se eu já tenho y, né, essa medida só pode ser 9 menos aquele y. Então, 9 menos y. Essa outra medida que nós temos aqui em relação a R2, a medida da altura, nós temos x, né? São dois lados congruentes, aqui também será x. Então, como fecha 12, multiplicando x vezes 9 menos y, base vezes altura, né? Nós temos que isso resulta em 12. Novamente, temos outro sistema de equações, né? E daí nós vamos encontrar o valor de x e de y a partir desse sistema. Então, fazendo a distributiva aqui, turma, nós vamos ter o seguinte: 9x vezes menos y é menos xy, é igual a 12. Como xy é 24, né, eu posso trocar aqui por 24. Então, 9x menos 24 é igual a 12. Então, 9x, 24 está subtraindo, vai passar somando 12, né? 12 mais 24, 36. Então, o x será 9 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 9, nós temos 4. Então, o x é igual a 4. Então, o x é 4 centímetros. Se o x é 4, 4y é 24. Então, o y será 24 dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 4, nós temos 6. Então, já descobrimos as medidas solicitadas, né? O x é 4, o y é 6. Agora, vamos achar o perímetro de R1. Então, o perímetro solicitado será o x vale 4, né? Então, no lugar do x aqui é 4. O y vale 6. Então, somando 4 com 6 com 6, 12 com 8, nós temos 20, né? Então, o perímetro é 20 centímetros. Portanto, a resposta 20 centímetros, alternativa B. De boa questão. Muito bem, turma, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.